Asneiros! Finalmente a estação primeira, que foi a última a divulgar enredo, tem seu tema, tem a sua tão aguardada sinopse divulgada. Eu não esperava nada abaixo de Espetacular de Leandro Vieira, que atualmente é um dos carnavalescos que mais falam com os leigos, com os sambistas. É o cara que consegue essa linguagem direta com quem interessa, né? Com os mangueirenses, com o povo, com os sambistas, com os especialistas, com os intelectuais. Ele consegue isso. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir muito que você deixe seu like, porque a gente está estudando a história desses três maravilhosos astros mangueirenses desde cedo. E agora à noite a gente pegou a sinopse para dar uma lida, para dar uma estudada, para dar uma discutida. Então acho que a gente merece seu like. A Osner vai dar uma pausa, mas os vídeos vão continuar, tem muito conteúdo para ir pro ar ainda. Então ativa o sininho das notificações para ficar atento aí aos próximos vídeos. Comente, né? A gente quer saber qual foi a sua visão quando você leu a sinopse da Mangueira. Interajam com a gente, deixa aí seus comentários. E compartilhe se você gostar muito desse vídeo. Quando Leandro Vieira divulgou o título do enredo da Mangueira, eu percebi ali de cara três sacadas entre as linhas. Primeiro, para muita gente, principalmente para os sambistas novatos, né, soou muito estranho, porque muita gente não sabia do que se tratava, muita gente não sabia que Angenor, que José, que Laurindo era Cartola, Jamelão e Delegado. Imediatamente me veio a primeira sacada de Leandro Vieira. Por quê? Porque nomes tão populares que causariam um impacto tão maior não foram usados no título do enredo. Imagina um título de enredo com Cartola, Jamelão e Delegado. Olha o impacto, a diferença. Quem não conhece Cartola? Quem não conhece Jamelão, grande voz da Mangueira? E ali eu já percebi, não. Leandro, pessoa humana, pessoa do povo, vai falar da essência desses caras. Vai falar quem era eles antes da fama. Segunda sacada no título do enredo, não tinha vírgula. A não existência da vírgula é a unidade. É que tem alguma coisa unificando os três. E aí eu já não consegui sacar só pelo nome, eu tive que esperar a sinopse. E a terceira sacada foi que na gramática, nos rótulos de produto, nas composições, quando você coloca o nome de algo primeiro, significa que o primeiro tem mais relevância que o segundo, que tem mais relevância que o terceiro. Mas isso não significa que todos não tenham relevância, mas que sem um, o outro não aconteceria. E aí tem muito, né, na sinopse, eu percebi isso muito. Você, quando você tiver um tempinho, se você for estudar a história de Cartola, você vai ficar muito boquiaberto, porque é uma história muito rica, ela é muito extensa, tem altos, tem baixos, tem altos, tem sumiços, tem desaparecimento, tem muita história em volta de Cartola. E aí você pensa, como que Leandro vai juntar a história de Cartola, de Jamelão, que tem uma outra puta história, e de Delegado? Gente, são três histórias incríveis e três histórias que separadas dariam putas enredos. Isso não se tem dúvida. Só que quando o Leandro se propõe a colocar o título do enredo com nomes de batismo, de registro, a gente já entende que não é uma biografia da história de Cartola, nem da história de Delegado, muito menos da história de Jamelão. E aí que começa a mágica. Quando você estuda de fato a história dos três, você já percebe três grandes semelhanças que já te dão a dica de como vai ser esse entrelaçamento. Três homens pretos, três homens da favela, três homens pobres e três homens do Morro da Mangueira. E mais uma semelhança. Três homens que encontram na Mangueira o seu ponto
de partida, o seu ponto de inspiração, o seu ponto de luz. Sanada a minha dúvida, Leandro vai usar a Mangueira, vai usar a história deles para entrelaçar, porque são 3 pessoas com caminhos distintos, mas com muita semelhança na vida, na história. A gente tem 3 pessoas que chegam no Morro da Mangueira, principalmente o Cartola, que chega ali no início da Mangueira, no início do morro, onde tinha menos de 200 barracos. Então Cartola também, querendo ou não, ele faz parte um pouco da construção do Morro da Mangueira. E a gente tem 3 histórias de pessoas que chegam no Morro da Mangueira sem esperança, com dificuldades financeiras, chegam numa situação delicada da vida. Quando os 3 fazem bicos, quando os 3 dependem de trabalho informal para sobreviverem. Aí a gente se pergunta, se Leandro vai fazer uma homenagem a essas histórias, não é um fato fechado. No Morro da Mangueira não é só o Cartola, o Jamelão, o delegado que tiveram esse momento, essa história difícil. E se a gente for estudar o Morro da Mangueira, a gente vai encontrar muitas pessoas com esse perfil. Me deixa em êxtase ler a sinopse e ver que Leandro, por exemplo, usa a inspiração, as composições de Cartola para decifrar, para refletir, ilustrar o que acontece diariamente no Morro da Mangueira. É tão emotivo reafirmar que as canções de Cartola de fato podem ter sido reflexo da vida dele no Morro da Mangueira, das situações que ele viveu no Morro da Mangueira. A vida de Cartola, por mais complexa que ela seja, é uma vida que reflete demais vidas do Morro da Mangueira. Quem pode dizer o contrário? Quem pode dizer que Cartola não compôs A Vida é um Moinho ou O Sol Nascerá, olhando da sua janela para o Morro da Mangueira? São músicas que se encaixam tanto no cotidiano do mangueirense, e Leandro faz essa costura na sinopse de uma forma tão brilhante. E quem pode dizer que Jamelão não é a voz, não foi a voz que reflete, que leva o que o Morro da Mangueira vive? E o delegado, que para muitos pode ser o menos importante da história, mas que na verdade é o grande cara da sinopse. O delegado nada mais é do que a comunidade da Mangueira, daquele cara que é do Morro da Mangueira, que vive no Morro da Mangueira e que vive pra Mangueira. Um cara que desde os 5 anos fez parte da Escola Mirim, um cara que levou o nome de delegado porque era encantador, segundo as mulheres, porque todo dia estava aprendendo uma mulher diferente. Um cara que descia para desfilar no amor, que tinha um amor pela Mangueira. Eu acho que o delegado é uma das peças mais importantes da sinopse, porque ele é o extrato, o resumo do que é a Mangueira. A Mangueira que passa dificuldade, a Mangueira que vive uma realidade muito complicada, mas que vai para a avenida desfilar, cantar a sua alegria e mostrar que é mais um delegado. Então o enredo da Mangueira nada mais não é uma autobiografia, não é uma biografia, nada mais é do que personificar em Cartola, Jamelão e delegado, poesia, voz e dança e corpo. Na verdade, Leandro talvez nos pergunte quantos Cartolas, Jamelões e delegados estão escondidos no Morro da Mangueira. Quantos que a gente olha e ainda desvaloriza, de olhar para eles como pessoas que não deixariam nada e deixaram um legado incrível. Agora, no resumo, eu de fato posso afirmar que Leandro Vieira é a cara da Estação Primeira. Leandro Vieira prometeu ano passado que iria mudar, queria fazer algo diferente. Só que ele muda sem sair da essência da Mangueira. Ele entrega um enredo que de fato a comunidade da Mangueira quer e abraça. Sabe? É um enredo que a gente vê na Mangueira também, mas sem deixar a essência da Mangueira. Agora, de fato, a minha grande preocupação, e eu acho que é o maior medo, é a ala dos compositores.
Como que é compor para Cartola, para Jamilão, que são simplesmente um dos maiores compositores do Brasil, duas das maiores referências do Brasil, tanto em composição, tanto em voz. Que responsabilidade transformar isso em canção, que responsabilidade transformar o maior recordista de notas 10, talvez, da Mangueira. Na verdade, ele foi reconhecido como o mestre-sala com mais nota 10 na Mangueira. Não sei se ainda continua no livro dos recordes, mas como fazer algo tão bonito, tão simbólico, tão presente, tão real, de pessoas tão incríveis no Morro da Mangueira, para o Morro da Mangueira e para a Grande Estação Primeira. Então, de fato, é uma grande responsabilidade dos compositores e esse sim tem que ser o nosso maior medo para ver como isso vai ser colocado. Mas, de fato, Leandro está de parabéns, Mangueira está de parabéns. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ver uma Mangueira com uma história tão sua, né, com pessoas tão queridas para a Mangueira. Então, de fato, é uma expectativa muito grande e Leandro, mais uma vez, nos impressiona.